Você negocia todos os dias, mas será que está realmente preparado para conquistar acordos de sucesso? Descubra como negociar com estratégia, empatia e inteligência para conquistar resultados duradouros e sustentáveis aqui na Prosa com Bertalha. Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha. Prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem aqui comparecem para compartilharem suas experiências e seus conhecimentos. E olha a prosa que estamos trazendo hoje. A arte da negociação, estratégias para conquistar acordos de sucesso. Negociação não é apenas sobre preço ou concessões, é sobre criar valor, construir relacionamentos e alcançar resultados sustentáveis. Nesta prosa com Bertalha, vamos explorar as estratégias, habilidades e comportamentos que diferenciam negociadores eficazes, aqueles que entendem o timing, escutam com inteligência e sabem quando ceder ou insistir, seja nas reuniões de diretoria, na cadeia de suprimentos ou no dia a dia corporativo. Dominar a arte da negociação é um diferencial estratégico. Prepare-se para aprender com experiências práticas e lições que realmente funcionam. Vamos refletir sobre esse tema fascinante e importante aqui na Prosa com Bertalha, onde a educação e os negócios caminham juntos para trazer muito mais inspiração à sua jornada. E eu tenho orgulho de receber aqui na prosa a Priscila Zaccardelli, ela que é especialista em compras estratégicas e supply chain. Priscila possui vasta experiência em negociações e planejamento estratégico nas indústrias química e farmacêutica. Atua em organizações de grande porte, com forte foco em otimização de processos e sustentabilidade, passando por empresas como Braskem, CIMED e Doremos. Olha só que prosa fantástica, trazendo aqui para prosear comigo a Priscila. Priscila, seja muito bem-vinda à Prosa com Bertalha. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com você, com todos vocês. Espero que a gente tenha uma boa prosa hoje. Com certeza, nós vamos ter uma boa prosa e você vai trazer uma contribuição fantástica aqui, ô Priscila. Já vamos lembrando o pessoal para que eles, com certeza, botem aí o joinha para Priscila, Isso aí. se inscrevam no canal, não é, Priscila? E também acionem lá o sininho da notificação, porque tem muita prosa, né? No nosso canal aqui nós temos mais de 600 prosas, são muitas horas realmente de conteúdo. E por falar nisso, por que que você está trazendo esse tema para a gente conversar, Priscila? Olha, negociação é um tema que eu adoro, né? Dentro das nossas conversas aí, sempre foi um tema legal que a gente sempre falou a respeito, e é um tema que eu gosto muito. Eu estou aí dentro da área de compras trabalhando com negociação já tem um tempo, e eu brinco, converso com o pessoal do meu time que negociação não é só sobre preço, né? É muito mais do que preço, é relacionamento com o fornecedor, é estar junto com o fornecedor, entender as necessidades, trazer para perto. Tem todo um contexto que envolve a negociação, né, que vai muito além do preço propriamente dito, né? Na verdade, o preço é a consequência daquilo que você já está construindo há muito tempo. Então, esse é um tema que eu adoro e eu acho que tem bastante coisa para a gente conversar aqui hoje. Maravilha, muito bom. E já vamos embalando aqui na nossa prosa, não é, Priscila? Eu queria perguntar para você o seguinte: o que que diferencia uma negociação mediana de um acordo verdadeiramente estratégico, Priscila? Uma outra coisa também que eu sempre falo, tanto para os meus mentorados quanto para o meu time, é a importância de você entender do negócio como um todo, né? Então, eu estou numa empresa, mas eu só sei ali do meu dia a dia, eu só sei do que eu estou fazendo ali da minha cadeira. E dentro de um ambiente de negociação, dentro de uma empresa, né, é interessante que você não saiba só sobre o que você está fazendo, você entenda do negócio como um todo, porque o diferencial da boa negociação, ele não vai impactar só você, ele vai impactar a empresa como um todo, né? E o que diferencia um bom negociador, um bom comprador, né, alguém que negocia de uma negociação que não é tão efetiva, é justamente esse conhecimento global, esse conhecimento da empresa como um todo, do que você está fazendo como um todo, do impacto do seu trabalho na organização, na vida das pessoas, né? Quando você pensa na negociação como parte do processo de abastecimento, né, da cadeia de fornecimento, você não trata a negociação só como uma rotina ali, algo que eu faço no dia a dia. Você sabe que aquilo tem um impacto na sua vida, na vida dos seus stakeholders, das pessoas que estão ao seu redor.
Então, é isso que diferencia, né, uma negociação efetiva de uma negociação não tão efetiva. Bacana, sensacional. Já começamos muito bem aí. E diz uma coisa para mim, ô Priscila, quais são os maiores erros que os profissionais cometem ao negociar com fornecedores ou com clientes? Como é que você enxerga isso? Eu acho que um dos principais erros é a questão da falta de conhecimento, né? E aí, falta de conhecimento como um todo, tá? Então, por exemplo, hoje eu estou como especialista de compras, né? E eu tenho uma carteira onde 90% dos meus fornecedores são chineses, né? A gente tem uma gama super vasta de produtos e de matérias-primas. Então é interessante que quem está aqui desse lado negociando entenda a cadeia como um todo, como eu comentei, né? Então, qual que é meu feedstock? Qual que é a matéria-prima que compõe esse produto? O que que é matéria-prima crítica, né? Às vezes tem um produto lá na sua cadeia que ele não nem é o teu produto final, mas ele impacta você, um intermediário que está com problema, uma ruptura a nível mundial, um problema de produção. Então é interessante que eu, na cadeira de comprador, tenha conhecimento. Então, eu acho que a grande chave, embora a gente fale muito sobre rapport, sobre relacionamento com o fornecedor, sobre trazer ele para perto, tudo isso é importante, compõe a negociação e a gente vai falar aqui, mas o mais importante é conhecimento, né? O que que eu estou negociando? O que que é essa matéria-prima? O que que compõe essa matéria-prima? De onde ela vem, né? Então é interessante entender essa linha como um todo, né? E não só aquele produto que eu estou trazendo, mas entender de onde ele vem, todo esse conhecimento por trás, né? Que numa conversa, num bate-papo com o fornecedor, você tem essas informações, né? Então, eu acho que esse é um ponto essencial. E é importante que você está falando, né, Priscila, porque olhando a perspectiva do comprador transacional, muitas vezes você recebe uma especificação de uma determinada área, né, seja a área de negócios produtivos ou compras diretas ou indiretas, e você trabalha em cima daquela especificação, simplesmente questionando o fornecedor sobre o preço e se ele se enquadra naquela especificação, ou seja, você é Exato. simplesmente um balizador de preço. E é importante o que você está falando. Não, eu preciso saber o que que é que eu estou comprando, né? E ir além do especificado por alguém do negócio. É correto esse raciocínio? Totalmente correto. Inclusive, quando a gente está trabalhando num sourcing, né, um novo produto, pois estou trazendo um novo produto do mercado para substituir o que eu tenho, ou para um projeto, a gente, nós, enquanto compradores aqui na cadeira, é importante que a gente seja essa ponte, né? Nós somos essa ponte entre. Às vezes o fornecedor vai te trazer insights que são diferentes do produto que o teu P&D está buscando, mas que são até melhores, né? Tem uma performance melhor. Então é interessante o comprador ter essa noção mínima, esse entendimento mínimo do que é isso que ele está comprando, né? Do que é essa matéria-prima. E aí, de repente, propor produtos até melhores do que aquilo que realmente o P&D está buscando e trazer realmente um retorno significativo para a companhia. E aí, olhando essa perspectiva que você trouxe, nós sabemos, por exemplo, que não é apenas o lado técnico que importa no relacionamento ou numa negociação. E você falou, inclusive, que você faz mentoria, nessa área. Como que a empatia ela pode ser usada como uma ferramenta de negociação, dentro da corporação, Priscila? Eu acho que isso é um ponto interessante. A gente fala muito disso dentro do rapport, né? Das técnicas que a gente fala de espelhamento, enfim, tem um monte de técnica aí. Mas essa questão da empatia, ela nem tá dentro de uma técnica, é realmente você se colocar no lugar do outro, né? Eu não uso muito essa frase se colocar no lugar do outro, porque é difícil, né? Você sentar na cadeira do outro é complicado, mas na verdade é você entender um pouco o lado do fornecedor, né? No que diz respeito ao que está por trás ali dele negociando com você, né? Então, assim, ele tem uma cadeia também de abastecimento, ele tem uma logística por trás, né? Ele tem todo uma cadeia onde ele também é dependente de informações, enfim, nem tudo está 100% ali na mão dele, né? Então é interessante você trazer esse cara para perto. Trazendo esse cara para perto, você com certeza vai ter uma facilidade melhor de comunicação, troca de informações, né? Uma coisa que acontece muito. Fornecedor te procura, vocês não querem um workshop, de repente um dia aí eu dar um treinamento para o teu pessoal, o que que você acha? Então, tentar levar essas informações para frente, é óbvio, né? E eu já comentei isso várias vezes na minha rede social, no LinkedIn,
É difícil você organizar a agenda na vida do comprador para estar recebendo sempre o fornecedor, é difícil. Mas ali elencar os seus 80/20, né? E tentar trazer esse cara para perto, para você ter um relacionamento mais próximo e entender não só sobre o seu produto, né? Mas entender sobre a cadeia de fornecimento como um todo. E aí, com isso, você consegue estreitar o relacionamento. E é interessante isso, né, Priscila? Eu usei a palavra empatia, mas eu poderia ter usado feedback, comunicação, que são outras Exato. palavrinhas importantes num processo de relacionamento entre as pessoas. Ou seja, a gente fala muito em inteligência emocional, em desenvolvimento de atitudes, e nós sabemos que no século XXI, esses skills, né, os chamados soft skills, eles são extremamente importantes na negociação, correto? Totalmente. Inclusive ali quando você está num ambiente de pressão, né, onde você sabe que o teu fornecedor ali já tem um perfil um pouco mais agressivo na negociação, agressivo obviamente no bom sentido, mas ele tem toda uma pressão ali por trás dentro da cadeia dele. Então, se você já sabe desse cenário, ele também já sabe que ele é teu single source, você não tem muita margem de negociação, então você está num ambiente mais restrito ali para você negociar, né? Então, você precisa usar desses soft skills, dessas outras habilidades para você trazer esse cara para perto, né? Para você negociar com ele com volume, né? Tentar aí outras abordagens, entender um pouco da logística dele. Então, se ele tem uma dificuldade na logística, de repente fazer algo da parte da companhia para conseguir trazer essa logística para você, enfim. Tem uma série de coisas que dá para ser feito, mas você só vai conseguir fazer se você sentar e ouvir. Então, eu falo muito sobre a escutativa, né? A importância da escutativa dentro de uma negociação. Esteja aberto a ouvir, né? Às vezes o comprador vai muito interessado em falar. Não, porque eu já olhei o mercado, já analisei tudo, eu sei que esse preço que você está me trazendo não faz sentido, mas na verdade está mais aberto a ouvir e entender, né? Entender os insights que ele vai trazer e a partir dali discorrer realmente uma discussão que pode vir a colaborar para uma negociação efetiva, né? Bacana, legal demais. E aí eu tenho uma pergunta que é interessante, que vai um pouco na linha do liderar, né? Ou seja, as pessoas falam muito do liderar. Você nasce líder, você desenvolve a liderança ou coisa desse tipo. Eu quero fazer uma analogia aqui com o negociar, né? No seu entendimento, o negociar é uma habilidade inata ou pode ser desenvolvida com prática e método ao longo do tempo, Priscila? Olha, na minha opinião, e com base nesses anos de carreira e estudando, com certeza pode ser desenvolvida, né? Tem várias técnicas, tem vários cursos, tem muito mais a ver com você estar disponível, né? Eu acho que esse é o grande lance. Você precisa estar disponível, você precisa querer, você precisa olhar e falar, não, eu quero me aprimorar nisso. E não só para negociação, né? Ser um bom negociador é ser um bom negociador para a vida, né? Não é só no ambiente corporativo, mas você se tornar um bom negociador para a vida. Então, com certeza pode ser desenvolvido. Tem vários cursos, né, hoje em dia, enfim, que você pode fazer para desenvolver algumas habilidades, né, tanto para a área de compras quanto para a área de vendas. O importante é ser interessado, né? Tem várias coisas dentro aí desse contexto de negociação que são mencionados, além da escutativa, como eu falei, né? Técnica de espelhamento, rapport, enfim, mas todas elas te remetem para o lado humano, né? E eu acho que esse é o grande lance, né? Você está conversando com outra pessoa, é um ser humano. Entender que tem muito comprador que hoje em dia não tolera o mínimo atraso, né? Não, não, eu marquei às 4, ele tem que chegar às 4. Às vezes ele pegou um trânsito, às vezes ele teve um problema. Então, entender o cenário como um todo, né? E a partir daí construir um relacionamento e uma ponte. Você pode ter certeza que tem alguns detalhes mínimos que constroem uma ponte que é eterna aí com o fornecedor. Trazendo um exemplo do meu dia a dia, né, onde eu trabalho. A gente tem o costume de quando a gente recebe os fornecedores, a gente coloca a bandeira do país de origem desse fornecedor, né? Então, China, enfim, eu tenho o costume de receber muitos chineses, mas seja lá qual for o país, a gente coloca a bandeira, hastia a bandeira do país desse fornecedor, e quando ele chega, tá lá a bandeira hasteada, então, assim, para eles é uma demonstração você tá ali honrando ele, né? Honrando a visita dele. Então é um detalhe mínimo, que você fala, nossa,
não faz a menor diferença, mas faz muita diferença. Eles se sentem Uhum. super bem-vindos, super recepcionados, né? Então a gente tem algumas televisões na empresa onde a gente coloca ali o logo da empresa. Então ele fala: Nossa, meu logo tá aqui, tá, todo mundo sabe que eu tô aqui. Então, assim, são detalhes pequenos, mas que ele se sente ali abraçado e fala: Nossa, eu sou um fornecedor, mas eu tô sendo tratado como um cliente aqui, né? Então, você traz o cara para perto, né? Que legal, bacana demais esses exemplos que você trouxe aí. E um outro que eu gostaria um pouco de conversar com você, nós falamos dos bastidores sobre a parte de gestão de conflitos, tal. Na sua visão, em cenários de conflito, qual a melhor estratégia ou a melhor abordagem, Priscila? É firmeza ou flexibilidade? Ser duro ou ser flexível? Olha, eu não vou te dizer que nenhum nem o outro. Eu acho que em cenários onde você tem uma dificuldade ali maior, eu trabalhei em indústria farmacêutica, em indústria farmacêutica o single sourcing é mandatório praticamente, né? Você tem muitos produtos, você precisa trazê-los e ele só tem um fornecedor. E você não tem volume para barganhar, né? Então, eu sempre optava pelo caminho da flexibilidade. Mas tem cenários, dependendo ali do contexto da cadeia de abastecimento, ou do próprio fornecedor, da cultura da empresa, né? Às vezes tem empresas que têm uma cultura um pouco mais rígida, então você tem que ser um pouco ali mais incisivo, né? Trazer alguns outros argumentos. Então, depende muito. Eu sempre tentava iniciar pelo caminho, sempre tento, na verdade, iniciar pelo caminho da flexibilidade, né? Sempre tentando trazer esse fornecedor para perto. Óbvio que em alguns cenários você vai ter alguns ali, algumas dificuldades, por isso que a gente fala muito do BATNA, né? Então você tem que entender, o BATNA é o Best Alternative to Agreement, né? Então, assim, qual que seria a minha melhor alternativa ali? Você tem algumas opções, um plano A, um plano B, um plano C, e aí na falha desse plano A, você ter ali um plano B, um plano C, né? E deixar isso estruturado, né? De uma forma muito simples. Às vezes a gente fala de BATNA e o pessoal acha que é uma coisa muito complexa, mas não é. Na verdade, é você ter as opções, né? Ali a sua margem de negociação ali na mesa e você entender, ok, se esse plano A não funcionar, se eu ir por esse caminho da flexibilidade e não for funcional, o que eu posso fazer, né, nessa situação? Que outros caminhos eu tenho, né? É, Hoje, dentro do contexto de compra de matéria-prima, você tem a opção de compra direta com fabricante, você tem a opção de compra com distribuidor. Então, assim, tem várias opções ali, né, que você consegue explorar para tentar chegar na sua melhor alternativa de negociação, que às vezes vai ser o caminho da flexibilidade, às vezes vai ser o caminho ali de ser um pouco mais duro, mais incisivo, né? Então, é importante ter esses caminhos aí visíveis, né, na mesa. Que bacana, legal demais. Priscila, passou tão rápido aqui que nós estamos finalizando o primeiro tempo da nossa prosa. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos chamar aqui a Dona Corujinha, ela vai cantarolar e a gente volta para o segundo tempo já já. Vapt-vupt, pode ser? Bora lá! Olha só que prosa fantástica nós estamos tendo aqui, eu e a Priscila, muito bacana. Priscila, você falou aí do Batna, né? Eu queria explorar um pouquinho mais esse tema do Batna e como é que ele muda o jogo em uma negociação que é considerada extremamente difícil, na sua visão. O BAT, né, é uma alternativa que a gente usa, na verdade, assim, a maioria dos compradores usa, eu falo isso, muito isso na mentoria, né? Você já usa, você só não sabe que você usa, você não chamou com esse nome, né? Mas você provavelmente usa. Então, o BAT, né, ele é o Best Alternative to Negotiate Agreement, né? Então, basicamente quais são as alternativas que eu tenho nessa negociação? É óbvio que é assim, né, Paulo? A gente não vai conseguir fazer o Batna para tudo, né? De novo, falando dos 80-20. A rotina do comprador é uma loucura, né? A gente recebe fornecedor, negocia, ajuda em especificação de produto, é uma loucura. Então, assim, a ideia pegar os seus 80-20 ali, né? Se você já tem definido ali dentro de matriz Kraujic, enfim, né? Não vou entrar em termos muito técnicos aqui, mas você já definiu ali quem são seus estratégicos. É com esses caras aqui que eu preciso ir mais a fundo na negociação. Você já tem isso na mão? Então é nesses que você vai trabalhar. Quais são as minhas alternativas de negociação nesse caso? Eu usava muito isso dentro da indústria farmacêutica, justamente por conta dessa dificuldade, né? A maioria é single sourcing, você não tem volume,
um produtor só, às vezes o intermediário daquela matéria-prima é um intermediário crítico, a disponibilidade é restrita, aquele cara faz uma cota e ele decide para quem que ele vai distribuir aquele produto. Então, meio que você está ali numa situação delicada, né? Ele que vai decidir para quem que ele vai, né? Óbvio, junto com toda uma gestão, ele vai decidir para quem que ele vai disponibilizar aquele produto. Então é interessante que você tenha algumas alternativas de negociação, para você não ser tão incisivo logo de cara e de repente esse fornecedor fala, não vou disponibilizar esse produto para esse cara, né? Vou disponibilizar para esse aqui, que eu vou lá, ele me deixa fazer um workshop, ele me recebe, né? Eu tô lá passando para deixar uma amostra, ele, não, deixa aqui, eu pego essa amostra com você, pode deixar aqui na portaria. Então, assim, o que que é o BAT, né? Você ter essas opções na manga, você ter essas cartas na manga. Então, assim, no primeiro momento, ser um pouco mais flexível não foi o ideal, então você tem uma segunda opção. Ah, estamos trabalhando, deu a opção de trabalhar com contrato, não foi o ideal. Qual que é a outra opção que eu tenho? Que indexadores que eu posso vincular nesse contrato? Então, você ter essas opções, né? E nessas opções você ir para a mesa de negociação um pouco mais consciente de qual seria a sua melhor alternativa de negociação e conseguir um bom negócio. Que legal, bacana demais. E aí, como lidar? Porque a gente sabe que negociação, às vezes, ela bota uma pressão danada na gente, exatamente para poder atingir os prazos determinados. Como lidar com a pressão por resultados rápidos sem comprometer a relação de longo prazo com fornecedores? Como é que você enxerga isso? Eu acho que esse é um dos principais desafios hoje para quem está na cadeira de compras, né? De duas coisas eu elencaria, né? A falta de tempo, de modo geral, né? Então, assim, você tem ali o limitante do tempo ali para negociar. E como que eu acho que dá para a gente sair um pouco, né? Tentar sair dessa saia justa. Justamente nos momentos que você estiver bem, que você não estiver ali na correria, você conseguir passar, por exemplo, um forecast mais assertivo para esse fornecedor, né? Então, quando você está ali no dia a dia, na correria, que você precisa de um abastecimento rápido, com certeza esse fornecedor vai estar um pouco mais aberto, né? Você tem uma relação mais próxima com ele. Então, assim, é muito difícil, a pressão ela é um desafio, né? Junto com o tempo ali, ela é péssimo, mas eu acho que tem alguns artifícios que você consegue sair aí, ter parceiros ponta firme, né? Então, eu sempre falo que todo mundo está em busca hoje da compra direta com fabricante, sabe, Paulo? E é um caminho, né? E é o caminho que a gente quer. Você tem uma negociação mais atrativa, muitas vezes, especialmente falando de China, quando você negocia diretamente com os fabricantes, mas você precisa dos distribuidores, que são eles que vão te atender numa demanda spot, numa emergência. Então, assim, como que eu faço para dividir essa demanda, né, entre diretamente com o fabricante, com os distribuidores? Então, sempre manter eles por perto, né, explorar ali dentro das cotações com com os fornecedores, com os distribuidores. Então, acho que é um pouco disso. Legal, bacana demais. E aí você mencionou lá no primeiro tempo da nossa conversa, e nós falamos um pouco sobre soft skills, é, como é que você enxerga o papel da escuta ativa, porque você achou você mencionou que é muito importante, e da comunicação, mas aí é não verbal. Nas negociações presenciais. Eu posso até trazer para você aqui o seguinte: eu fiz cursos de compras estratégicas e depois fiz cursos de vendas estratégicas. Então, analisar o lado, né? Compras eu fiz pela Unilever e o vendas Uhum. eu fiz pela HP, né? E é interessante isso, porque os dois lados têm essa escuta ativa, você ouvir as pessoas, né? E ao mesmo tempo você entender aquilo que não é verbalizado. Como é que você enxerga isso? Vou trazer um exemplo bem legal aqui. Como eu falei para você, a maioria das negociações que eu conduzo são com chineses. E os chineses, eles têm o costume de entregar o cartão nas mãos, né, ali do comprador, fazendo uma reverência, né? Então é um costume da cultura chinesa fazer entregando dessa forma, né? E eu notei isso muito cedo, negociando com os chineses, eu notei isso e falei, bom, se eles entregam dessa forma, eu também vou receber dessa forma.
E eu lembro que eu comecei a fazer isso e um dos meus fornecedores me parou quando eu fiz esse gesto, né? Da mesma forma que eles entregam, eu recebi o cartão dessa forma e entreguei o meu também dessa forma. Um gesto muito simples ali, né? De reverência. Ele falou que naquele momento ele achou aquele gesto incrível, porque ele nunca tinha recebido um cartão dessa forma. Ele ficou impressionado, que ele falou que isso é um costume dos chineses. Numa forma de demonstrar respeito, né? Ele está entregando ali para você o nome dele, a função dele. É simples para nós, mas dentro da cultura deles é algo importante. E ele ficou muito lisonjeado. Ele falou: Nossa, eu achei sensacional você fazer a mesma reverência que a gente faz, você fazer também, né? Então é um gesto simples, mas que trouxe esse cara mais para perto e mostrou que eu tive uma empatia com a cultura, com um aspecto que é da cultura deles, né? Então, enfim, a comunicação não verbal ela fala muito, né? Legal, legal, muito bacana. E aí, como adaptar estratégias de negociação em ambientes multiculturais ou internacionais? Você tem falado muito das negociações com chineses, e tal. Como é que é a sua Uhum. visão sobre isso? De novo, né? Eu olho muito para o lado do respeito para o ser humano, né? Todo mundo fala muito sobre negociação com chineses, que é difícil, que é complexo, é complexo negociar com a China, porque eles têm aspectos culturais completamente diferentes dos nossos, mas é justamente aí que está a beleza do negócio, né? Você conhecer o outro lado, né? Como que eles negociam, como eles interagem, né? Então, eu tive recentemente na China, tem umas 3, 4 semanas que eu estive na China e tive a oportunidade de negociar lá, né? Entender como eles se relacionam e eles interagem. Então, eles têm, é um pouco diferente da gente, porque eles não têm esse calor humano que a gente tem, né? Então, recepcionar com um sorriso, quer um café, né? Quer uma água, esse tipo de coisa eles não têm como a gente tem aqui, né? Eles são um pouco mais práticos, né? Mais objetivos nas negociações. Mas é interessante você entender esse outro lado e respeitar os aspectos culturais, né? Então, essa questão que eu falei do cartão é uma questão simples, mas que para eles tem muito valor, né? Então, eles prezam muito por feedback, retorno, então é importante você manter isso. Então, entender o aspecto cultural no qual você está inserido, né? Então, eu estou falando de China, mas tem gente que negocia, enfim, Estados Unidos, enfim, N países, entender quais aspectos culturais estão envolvidos, né? É interessante você entender, né? E explorar isso, porque tem muita coisa legal que dá para explorar dentro disso, né? Como eu falei, essa questão do cartão, outras questões, né? Por exemplo, o chinês, ele gosta muito quando você fala ali alguma palavra em mandarim. Eu não falo mandarim, mas aprendi algumas palavras para conseguir interagir ali com eles. Então, eles ficam. Você já quebra o gelo na primeira conversa, né? Quando você fala um ni hao, ele já olha para tocar e fala: Nossa, você fala oi, né? Na minha língua, uma língua que ninguém fala, uma língua que eu chego e ninguém me entende. Então, assim. É muito interessante você entender essa questão multicultural aí e tentar explorar isso ao máximo, né? Legal, legal. Eu concordo com você. Eu acho que a partir do momento que você tem uma negociação onde você abrange outras culturas, de alguma maneira você tem que se relacionar com essas pessoas, né? É um respeito, né? É um respeito que a gente deve Total. ter. E aí tem um outro ponto nessa questão, que é toda a parte de preparação que nós precisamos ter. E aí, na sua visão, Priscila, que tipo de preparação é fundamental antes de entrar em uma negociação de alto impacto, uma negociação Sim. estratégica que nós estamos falando, não estamos falando de algo simples, né? O que você traz como contribuição para essa pergunta? De novo, né? Vou trazer um exemplo da minha rotina, da minha vida, né? Então, eu tive a oportunidade de negociar dentro da indústria farmacêutica cápsulas gelatinosas, né? Cápsula de semi-gripe, né? Produto que a gente conhece, consome. E aí, para negociar, né? Você não pode olhar só para a cápsula. Do que a cápsula é feita? Qual que é a matéria-prima? Né? Qual que é o insumo? Qual que é essa cadeia? O que está por trás, né? Então, a primeira coisa que eu diria de preparação é entender o que você está negociando, como a gente falou no início, né? E entender não só, não estou falando tecnicamente, é muita coisa para a gente entender tecnicamente. Isso é muito óbvio, né? A rotina do comprador é uma loucura, como eu mencionei.
Mas assim, minimamente um cost drivers, né? Então, você entender qual que é a movimentação desse produto, dessa molécula, né? Dessa matéria-prima, qual que foi a movimentação histórica, qual que é a movimentação prevista, né? O que que eu tenho de perspectiva de mercado? Dá um Google mesmo, né? Tem tanta informação aberta hoje, né? Tem N ferramentas que você pode usar para obter informação. Dentro do seu departamento de marketing, com certeza eles têm uma ferramenta lá que eles usam para fazer análise dos produtos que eles vão vender. Então, você pode explorar isso também, né? O pessoal de inteligência de mercado dentro da sua empresa. O que que eles têm de insight sobre esse produto que eu estou negociando? Logcomics, né? A ferramenta que a gente usa para analisar a entrada de produto no Brasil. Então, a que custo que essa matéria-prima está entrando, né? Que preço que meus concorrentes estão pagando nessa matéria-prima, né, ali aproximado, conversar, né, ser bem relacionado, conversar com os distribuidores, entender que preço, qual que é a dinâmica de preço que está sendo praticada no mercado. Então, isso tudo compõe a preparação para você chegar numa mesa de negociação. A ideia é que você chegue o mais munido de informação e argumentos possível. Eu acho que esse é o grande ponto. Que bacana, sensacional, Priscila. Priscila, nós estamos chegando ao finalzinho da nossa prosa aqui, uma prosa realmente Legal. fantástica. Que aconselhamento você daria para as pessoas que querem seguir a carreira de compras dentro da perspectiva da negociação, Priscila? Ser curioso. Ser curioso e saber que quanto mais a gente sabe, a gente não sabe nada. Então, acho que esse é o principal conselho, estar ávido por conhecimento. Bacana demais. Priscila, gratidão enorme pela sua participação aqui na Prosa com Obrigada. Itália. Obrigada, um abraço. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Um abraço. Priscila, eu costumo dizer aqui no finalzinho da nossa prosa, ao infinito e além. E o que nós É fazemos na isso. vida ecoa na Ecoa na eternidade. eternidade. Um abração, Priscila. Tudo de bom para você. Um Tchau, tchau. abraço.